continuidade ao assunto de fundações em radier, eu vou falar agora dos tipos que existem de radier e em que situações seria mais adequado o uso de cada tipo. A escolha do tipo de radier depende do tipo de solo, do tipo da estrutura, das dimensões da estrutura e das cargas que atuam na laje. Eles podem ser executados em dois tipos. Na primeira imagem, vocês observam o radier flexível e na segunda imagem, o radier rígido, né, que possui a ajuda de vigas para dar maior rigidez à estrutura. Aí, nessa imagem, vocês observam A e B são radiers flexíveis. Na letra A, o chamado radier liso, que não possui nenhuma estrutura de auxílio, de apoio, é uma estrutura em laje de concreto armado e assim, existe uma preocupação quanto ao fenômeno de punção que pode ocorrer no encontro dos pilares na laje, porque os pilares descarregam na laje de forma pontual e podem levar a estrutura ao colapso, né, através da punção, que seria um cisalhamento que começa na entrada do pilar na laje, né, até atingir a outra extremidade da laje, né, a parte de baixo, e aí romper a laje. Então, essa estrutura, se for muito esbelta, ela pode vir a ter maiores riscos de punção. Então, na letra B, vocês observam a imagem do uso na parte da esquerda do que nós chamamos de pedestais e na parte da direita os cogumelos. O uso das duas estruturas é com o objetivo de aumentar a área de aplicação de carga, né, fortalecendo a laje contra o fenômeno da punção, né? A carga ela é melhor distribuída, né, reduzindo os riscos quanto à punção. O uso dos capitéis ou cogumelos, né, à direita, são indicados para a estrutura em steel frame e wood frame. O uso dos pedestais, né, essa imagem à esquerda, é indicado para estruturas de concreto armado, pilares em concreto armado. Tanto a estrutura A quanto a B são estruturas flexíveis, como eu falei, então por conta disso não é indicado o uso das duas em solos expansivos ou colapsíveis, porque esses solos iriam gerar muito problema de movimentação de solo abaixo da estrutura, que iria variar, né, os recalques. E isso faria com que a estrutura se deformasse e ao ponto de poder vir a romper, entrar em colapso e também prejudicar a estrutura, vir a colapsar também a estrutura. Então, não é indicado usar as duas, né, uma estrutura flexível em solos colapsíveis ou expansivos. Nos itens C e D, nós observamos dois exemplos de radier com aumento de rigidez. Na letra C, é um radier semi-rígido, onde foi utilizado vigamentos em uma direção. E na letra D, nós temos o radier em caixão, que possui mais de um piso e pode ser mais de 1, 2, 3, a quantidade de pisos que precisar, né? E existe um espaço vazio entre esses pisos. O radier nervurado vai possuir maior rigidez, as vigas podem alcançar até 2 metros de altura, é indicado para solos expansivos e colapsíveis ou construções de maior porte. Então, por exemplo, se a edificação exigir maior controle de distorções angulares e de recalques diferenciais, então a gente vai ter que optar por um radier mais rígido. Pode ser usado o radier nervurado e o caixão, certo? Só que o radier nervurado, ele é utilizado para obras de médio porte e o de caixão quando há uma exigência de maior resistência da laje, né, da fundação. Porque essa estrutura, por mais que o solo se movimente mais,
abaixo da estrutura, o radier, por ser mais rígido, vai combater essas movimentações, né? Não vai permitir, a laje não vai se movimentar, não vai acompanhar o movimento do solo, garantindo a maior segurança da estrutura e da própria laje. É indicado o uso do radier nervurado, né, no caso em que, por exemplo, aumentar a espessura do radier não seria apropriado para a segurança e iria aumentar o custo dessa fundação. Né? E por conta daquela situação que eu falei, né? Nós devemos evitar o aumento, né, do volume de concreto e o aumento da espessura do radier para combater a fissuração e a retração plástica. Né? O radier nervurado também pode ser aplicado como fundações de solos colapsíveis, mas deve-se ter cuidado, deve-se avaliar o potencial de colapso desse solo para evitar grandes riscos. A estrutura que é adequada para esse tipo de fundação são estruturas em alvenaria estrutural, steel frame e wood frame. Já o radier rígido, que é o radier em caixão, visa garantir resistência a grandes esforços. Então, pode ser usado, por exemplo, para a construção de galerias, de metrô, de aeroporto, túneis, reservatórios com tampa. E ele vai evitar o aparecimento de trincas na laje, por conta da sua maior rigidez. E tanto o radier semi-rígido como o radier rígido são usados também em situações que deve-se evitar ao máximo as distorções e os recalques diferenciais. O radier em concreto armado é o tipo mais comum. É muito usado em casas e edifícios baixos que tenham até 4 ou 5 pavimentos. É uma estrutura que tem que ter telas e malhas de aço cobertas depois por concreto, porque elas vão permitir que a estrutura resista aos esforços de tração e vão também combater a fissuração do concreto. Esta é a técnica mais usada atualmente em pequenas construções aqui no Brasil. E, por exemplo, se desejar dobrar a resistência à compressão, né, é permitido apenas a redução de 15% da espessura do radier. Eu gostaria de chamar a atenção ainda para o radier tipo caixão, que nós temos também o radier em caixão flutuante. O radier em caixão deve ser utilizado em solos de boa resistência, de no mínimo 3,5 kgfm por centímetro quadrado de resistência desse solo. Deve-se ter cuidado se existe alguma camada colapsível no terreno. Esse tipo de fundação é indicada para terrenos que apresentem expansibilidade, né, porque ele é bastante rígido, e é usado para estruturas de concreto armado, de alvenaria estrutural, steel frame e wood frame. Então, ele pode ser usado em praticamente todos os tipos de estrutura. Já o radier em caixão flutuante deve ser utilizado quando nós temos um solo de baixa capacidade. Aí, o que pode ser feito? É removido o solo de baixa capacidade, né, até uma determinada altura, e no lugar daquele solo, executada a fundação em caixão flutuante. Por que ele é chamado de flutuante? Porque as cargas da estrutura, elas vão contrabalancear a tensão do solo que era aplicada pelo solo que foi removido durante a escavação. Então, o solo que está mais embaixo vai conseguir suportar a estrutura, porque o peso da estrutura é equivalente ao peso do solo que foi retirado. O radier em caixão flutuante é utilizado para obras de pequeno, médio porte, de residências até 10 pavimentos, em solos expansivos ou não expansivos, solos de baixa capacidade de carga que necessitam de ganho de resistência, e podem ser usados estruturas de concreto armado, steel frame, wood frame e alvenaria estrutural. O radier protendido é uma boa opção
quando se deseja aumentar a resistência da fundação pelo aumento de cargas ou pela compressibilidade do solo mesmo. É um radier que é feito através de uma tela, como vocês observam aí nessa primeira imagem, uma tela com cabos de aço em cima. Logo após, é coberta de concreto e os cabos são esticados por macacos hidráulicos até que o concreto seque completamente. Nessa imagem de baixo, vocês observam os detalhes das ancoragens em nicho junto a uma laje. Então, essa proteção aumenta consideravelmente a resistência. Vocês observam aqui, ó, que no cabo existe uma capa plástica, depois a graxa para proteção permanente contra a corrosão e as cordoalhas de aço. O radier protendido é aplicado em imóveis de médio ou grande porte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam para construir as residências e para galpões e edifícios de maior porte, como por exemplo edificações de até 14 pavimentos, o radier protendido pode ser usado, ou obras que necessitem de apoio a várias casas contínuas, ou grandes áreas como salões de festas e estacionamentos, né? É aplicado o radier protendido porque, pelo fato de haver essa proteção, o radier fica mais preparado contra esforços de flexão e contra deformações também de flexão. Diversas vantagens no uso do radier protendido, tanto técnicas como econômicas. Tecnicamente, o radier protendido, além de ser mais resistente, ele se torna um concreto menos permeável e com menos fissuração. Além do que, durante a execução, ele é mais rápido e simples de ser executado. Economicamente, ele chega a uma economia de 30% comparado ao radier em concreto armado. Mesmo assim, existe ainda uma resistência à adaptação ao sistema, mas cada vez mais o seu uso se torna mais racional. A altura do radier protendido está em torno de 70% da altura do radier em concreto armado. O estaqueado é indicado quando o terreno é composto de solos ruins, de baixa capacidade de carga-suporte, para solos expansivos ou não expansivos e até mesmo solos colapsíveis. E é aplicado para edifícios altos com cargas elevadas nas fundações. Então, nós observamos aí uma imagem do radier estaqueado. Então, é um tipo de fundação mista, porque possui tanto a fundação do tipo superficial como as fundações profundas. Lugares como, por exemplo, a cidade do México, que possui um solo fraco, né, o pior solo do mundo, é bastante usado o radier estaqueado. E, por exemplo, também edifícios muito altos, como o Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo. Foi usado o radier estaqueado. Então, o radier é o elemento para suporte da carga principal e é projetado para a utilização plena das estacas. Então, vamos dizer que o terreno onde o radier está aplicado seja um terreno colapsível ou expansivo, ou um terreno com alta compressibilidade. O uso das estacas vai impedir que o radier venha a sofrer recalques, certo? Então, o solo que está abaixo do radier vai servir como capacidade de carga, mas não vai recalcar, não vai trazer recalques ao radier. Mas pode acontecer do solo deslocar, do solo descer em relação ao radier, e isso aí realmente traria um prejuízo de capacidade de carga. Nós observamos aí na imagem que se o radier estivesse sozinho, o terreno iria recalcar, né? Ia relaxar. Mas as estacas são posicionadas naquele ponto de fragilidade de recalques para que não ocorram os recalques. Então, o objetivo das estacas primariamente de controlar os recalques sofridos pelo radier. Então, você vai posicionar as estacas em locais estratégicos. A melhor posição das estacas, por exemplo, é onde o momento fletor está agindo na estrutura, como mostra aí, né, no centro do radier.
Então, o radier estaqueado é utilizado quando tem-se um alto valor de recalque no radier. Então, para reduzir os recalques para níveis aceitáveis, são aplicadas as estacas, como também em edificações onde a altura não é proporcional à sua base. Então, edifícios muito altos, e aí a gente não consegue construir blocos e estacas que sejam suficientemente resistentes, né, para aquela estrutura, né, porque o peso é muito elevado e aí as estacas elas vão acabar sendo de grande diâmetro, os blocos também vão ser grandes, vão acabar um se confundindo no outro, né? Então não vai ser possível, talvez, né, executar os blocos, ou até mesmo quando a área ocupada pelos blocos for maior do que 50% a área da base da edificação. Então, nesse caso, é apropriado o uso do radier estaqueado. No radier estaqueado, tanto o radier como as estacas vão participar da capacidade de carga, certo? É inexecutável, né, a construção de estacas tão solicitadas. Aí o radier seria uma solução para esse problema, quando há sobreposição de blocos ou quando a área total de blocos é maior do que 50% da área total do edifício. É usado para estruturas do tipo alvenaria estrutural, steel frame e wood frame. O radier estaqueado é aplicado, por exemplo, no Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo, também nos Emirates Twin Towers e no Shanghai Towers, são alguns exemplos que eu trouxe. Também na Cidade do México ele é utilizado. O Burj Khalifa, vocês observam aí que eu coloquei a fundação em radier, tem muitas estacas. A altura do prédio é de 828 metros, a espessura do radier é de 3,5 metros. Assente sobre 194 estacas e cada estaca de 1,5 metro de diâmetro e 43 metros de comprimento. Além desses radiers que são construídos em loco, nós também temos a opção do radier em concreto pré-moldado, né? Esse tipo de radier possibilita uma execução mais rápida, né? Ele também se adapta ao uso do concreto, de estruturas de concreto com pilares e vigas moldadas em loco, como também estruturas pré-moldadas, tem rapidez, né? Mas você tem que entregar os projetos, né, para ser fabricado esse radier pré-moldado, os projetos de sanitário, hidráulico e elétrico, né? Para poder ele instalar as tubulações enterradas e também as saídas para os pilares, para os encaixes dos pilares, né? Vocês observam aí que existem diversas placas, né? O radier ele é feito através de diversas placas, não é produzido o radier inteiro da edificação, são várias placas e lá no local são executadas juntas, né, entre essas placas. Então vocês observam que tanto para residências menores como para edificações de médio porte, né, o radier pré-moldado pode ser utilizado. O pré-moldado protendido também pode ser utilizado, né? Vocês observam ele trazendo os painéis, né, aplicando os painéis no local e ele montando as juntas. Aqui, por exemplo, é quando ele está produzindo o radier na fábrica, já colocando as tubulações, tanto de elétrica como sanitária. E, no geral, o procedimento executivo de fundações diretas rasas começa com a escavação do solo, pode ser manual ou mecânica. Se for mecânica, tem que se parar 30 centímetros acima da cota final e terminar manualmente. Se tiver presença de rocha, pode usar rompedores ou explosivos. Depois é feita a preparação para a concretagem, né? A retirada do material solto, a conferência do solo, a preparação do fundo, né? Se for necessário, tem que melhorar o fundo, compactar com um sapinho o fundo, né? Umedecer um pouco, colocar o fundo de 5 centímetros de concreto magro não estrutural para que a umidade do concreto não seja absorvida pelo solo. Depois ser montadas as formas,
Aí vem a instalação da armadura, né, no caso de radier e sapata, e depois a concretagem segundo especificações do projeto estrutural e ter cuidado com o controle tecnológico desse concreto, como eu falei, né, anteriormente, né, as fundações diretas, as fundações da obra recebem todas as cargas do edifício. Então, elas vão ficar enterradas, elas vão sofrer maiores efeitos de agentes externos, né, do solo. Então, o cobrimento dela tem que ser garantido. O concreto tem que ter qualidade para proteger a armadura. E depois, né, vem o reaterro, após a espera da cura do concreto. Tem que realizar o processo de cura, né, umedecer o concreto para que não perca, né, a reação de hidratação necessária para o alcance da resistência desse concreto. Então, quanto pronto, vem e realiza o reaterro, no caso de blocos e sapatas, né? No caso de radier, a estrutura fica lisinha, né, o máximo possível para estar pronta para receber o piso da construção. Então, aqui a gente finaliza a aula de radier.